Olá, minhas crianças, tudo bem aí em casa? Hoje é sábado. Hoje é o nosso último dia do trabalho. Esse mês nós teremos um sábado letivo. Hoje é dia 24 de abril e nós teremos duas atividades, uma atividade de língua portuguesa e uma atividade de matemática. A nossa primeira atividade de língua portuguesa é da história dos números. Então é essa atividade aqui, ó. Há muitos anos, o homem aprendeu a contar, mas não tinha números. Ele usava os dedos das mãos para contar. Ele tinha ovelhas lá, então ele comparava a quantidade de ovelhas com os dedos das mãos. Os povos antigos escreviam de um jeito bem diferente. Alguns faziam risquinhos para demonstrar a quantidade, alguns faziam bolinhas, e nessa época não existia os números. Então, cada um usava um objeto ou um tipo de marcação para representar as quantidades. E aqui, ó, com o passar do tempo, esses símbolos numéricos foram se modificando ainda mais, até chegarem na forma que conhecemos hoje, que são os números, e eles são chamados de algarismos romanos. Então, hoje vocês conhecem os números, mas antigamente não existia números. As pessoas usavam risquinho, pedrinhas, dedo das mãos para representar as quantidades. A nossa segunda atividade é essa aqui, ó, de matemática. Agora é com vocês. Desenhe no quadro uma pedrinha para cada ovelha e depois responda quantas ovelhas você vê e quantas pedrinhas você desenhou. Então, aqui tem uma quantidade de ovelhinhas. Vocês vão desenhar no quadrado a quantidade sem usar números. Vocês vão usar pedrinhas. Então, coloca uma pedrinha para cada ovelhinha. E aqui, ó, representa a quantidade de ovelhas no quadro usando outros símbolos. Não pode ser números. Pode ser pedrinha, florzinha, risquinho, o que vocês quiserem desenhar, menos números. Então, aqui tem 5 ovelhas. Vocês podem fazer 5 riscos, 5 flores, 5 pedrinhas, 5 bolinhas, qualquer coisa que represente a quantidade de 5. Vamos lá para a nossa última atividade da quinzena? Então, a nossa última atividade da quinzena é essa aqui, ó, a história dos numerais. Há muitos e muitos anos, o homem aprendeu a contar. Contava as ovelhas do seu rebanho, os dedos de sua mão e etc. Então, ele comparava as ovelhas com os dedos que eles tinham na mão. Então, ele não podia ter mais de 10 ovelhas, né? Porque senão ele não saberia contar. Os povos antigos escreveram de um jeito bem diferente. Veja como o número 3 era representado pelos egípcios, maias e romanos. Não existia números nessa época, não existia o 1, o 2, o 3, não existia. Então, o que eles faziam? Os egípcios faziam esse risquinho aqui. Os maias representavam as quantidades com bolinhas e os romanos com esse símbolo aqui. Então, eles tinham, esses aqui são símbolos representando os números. Com o passar do tempo, esses símbolos numéricos foram se modificando ainda mais, até chegarem à forma que conhecemos hoje. Eles são chamados de algarismos arábicos. Então, aqui, depois que eles inventaram o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E aqui é a nossa atividade, agora é com você. Desenhe no quadro uma pedrinha para cada ovelha e depois responda. Então, vocês vão observar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vocês podem desenhar 8 pedrinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quantas ovelhas você vê? 8 ovelhas.
Quantas pedrinhas você desenhou? 8 pedrinhas. E aqui, ó, representa a quantidade de ovelhas no quadro usando outro símbolo, diferente de algarismos, diferente de números. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 ovelhas. Nós podemos registrar aqui, ó, por risquinho, por bolinhas ou outros símbolos. Eu vou fazer risquinho. Um risquinho para essa ovelha, outro para essa, outro para essa, outro para essa e outro para essa aqui embaixo. Então, vocês representam do jeito que vocês quiserem. Então, observou aqui a história dos numerais, fez a atividade de contagem, está pronta a última atividade da quinzena. Espero que vocês tenham gostado das atividades essa semana, crianças. Um beijão e ó, tchau, até a próxima quinzena.